Olá! Vamos começar nossa aulinha agora de ciências. O livro é o livro número 2. Pegue seu livro de ciências. Nossa aula começa no 6, unidade 2. Nós vamos conversar um pouco sobre a diversidade dos materiais. Hoje é dia 1º do 6. O que é a diversidade de materiais? A natureza é composta de uma diversidade de materiais, como a terra, madeira, rochas, metais, gases, água e entre outros. Os seres humanos transformam os materiais que encontram na natureza. Assim, fazemos os vidros, os plásticos, papel e dessa forma que obtemos a matéria-prima. Então, na natureza tem uma diversidade de materiais que o homem ele aproveita, né? Ele pega os materiais da natureza e aí ele transforma. E aí nós vamos ver, começar a estudar essa transformação desses materiais. Nas imagens abaixo, podemos ver a diversidade de materiais que são feitos de objetos que fazem parte da nossa vida cotidiana, como a escova de dente, que ela é feita de plástico, a almofada, que é feita de tecido, o lápis, que é feito de madeira, os talheres, que são feitos de metal. Então, aqui a gente tem uma diversidade, né, de objetos que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida, ó. Que é a menininha com travesseiro ou uma almofada, ela utilizando o garfo e a faca para se alimentar, escovando o dentinho ó, com a escova, a menininha aqui escrevendo ó, com o lápis. Então, a natureza também nos oferece essa diversidade, né, de materiais para o nosso uso. Capítulo 6, Diversidade dos materiais, página 10. Essa página aqui, você está vendo aí no seu livro, né, que é um quarto, né? E aí, nesse quarto, a gente tem uma diversidade de objetos, né? Ó, se a gente fazer aqui um passeio por ele, tem muitas coisas da natureza aqui. Olha ao seu redor. Quantos objetos você vê? Pensa aí, quantas coisas nós temos nesse quarto? E olha aí no seu redor, onde você está sentadinho nesse momento agora. Observe, para um pouquinho o vídeo e olha aí ao seu redor. Quantas coisas você tem aí ao seu redor? Em todos os ambientes, as pessoas estão cercadas de muitos objetos. São móveis, brinquedos, livros, televisores, celulares, computadores, lâmpadas, vasos de plantas, pratos, copos e etc. Para produzir todos esses objetos, são utilizados diferentes materiais. E é sobre isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Trocando ideia. Observe os objetos do quarto na imagem. Você consegue identificar de que materiais eles são feitos? Cite alguns. Vamos ver aqui, ó. O lençol, né? O tecido. Ele é feito de algodão, esse lençol aqui, que é uma planta, o algodão. E você percebe qual mais aí? Pois é, muito bem. Você já viu esses mesmos objetos feitos com outros materiais? Conte para a turma, você já viu feito com outra coisa? Esse cestinho aqui parece que ele é feito de madeira bem fininha, né, chamada vime, mas a gente também pode fazer ele de papel, jornal, fazer os canudinhos e trançar. E você, já viu um desses materiais aí feito com outros objetos? Passe a página agora. Página 12. Objetos e materiais. Vários objetos que utilizamos em nosso dia a dia, como lápis, bola, mesa, copo, computador, carro, avião e etc., são feitos pelo ser humano. Esses objetos podem ser produzidos com vários materiais, como o plástico, a madeira, o vidro, metal, a rocha, couro, lã ou algodão. Ou podem ser construídos com um só material. Uma cadeira pode ser feita de madeira,
pode ser feita de plástico e pode ser feita de metal. Ou pode ser feita apenas da madeira. Os objetos também têm tamanhos diferentes, podendo ser pequenos, como um barquinho de papel, ou grandes, como um navio. Olha aí do ladinho, né? Ó, a cadeira feita de madeira e plástico. Essa daqui toda feita de madeira. O barquinho de papel é um objeto pequeno, feito de apenas um material, que é o papel. O navio é um objeto grande, feito de metal, de plástico, de vidro, entre outros materiais. Então, aqui ó, vocês estão vendo a realidade, né? Ó, do navio para o barquinho de papel. Alguma dúvida? Entenderam que na natureza tem vários tipos de materiais e que nós, seres humanos, utilizamos esses materiais vindos da natureza para o nosso bem? Vamos então colocar em prática agora, na página 13. Coloca aqui em cima classe também e a data, né? Página 13 diz assim: desenhe um objeto feito de cada material indicado abaixo. Então, você vai desenhar aqui, nesses espaços, um objeto de plástico. Pode ser uma garrafa PET, uma mamadeira, pode ser uma bola, pode ser uma sacola, uma caneta. Você vai colocar um objeto feito de plástico. Aqui, um objeto de madeira. Você pode colocar uma cadeira, pode desenhar uma mesa. Você vai pensar aí num objeto feito de madeira, uma cama. De algodão, você pode colocar um lençol, uma blusa, uma toalha. Você vai pensar aí num objeto feito de algodão, né? O algodão, o tecido. Vidro. O que a gente pode fazer com vidro? Uma jarra, copo, prato, uma lâmpada. Aí você vai colocar outro que você desejar. Com a rocha, o que a gente pode fazer? Pisos, né? Revestimentos de parede, tampos de pia, panelas, né? Você vai pensar aí numa coisa feita pela rocha. E o metal? Você pode fazer um talher, né? Uma colher, um garfo, panelas também, latas, prego, grades, portões. E aí você vai pensar em alguma coisa e vai desenhar, tá certo? O que é que você vai fazer aqui? Desenhar um objeto para cada um desses materiais. Um objeto plástico é um só, um objeto para madeira, um objeto para algodão, um objeto para vidro, um objeto para rocha e um objeto para metal. Tia, precisa pintar só se você quiser. Se não quiser, basta só desenhar. Próxima página, é a 14. Ó. O plástico é o primeiro material que nós vamos estudar. O plástico está presente em copos, garrafas, mochilas, capas de cadernos e de livros, canetinhas, sapatos, roupas, brinquedos, baldes, embalagens de diversos produtos, sacolas, entre outros. Os objetos feitos de plástico são bem variados. Por isso, ele é um dos materiais mais comuns no cotidiano das pessoas. A maioria dos plásticos é feita do petróleo, que é um líquido preto que fica embaixo do mar, em alguns lugares, e também na terra. É um líquido, produzido com os restos de seres vivos, que demora milhões de anos para se formar e é encontrado em lugares muito profundos, como o subsolo, que é a parte do chão do solo, e o fundo dos oceanos. O plástico facilita a vida das pessoas, mas há um problema em relação a ele. Quando ele é jogado como um lixo no ambiente, pode demorar muitos anos para desaparecer. E os seres vivos que estão na Terra, no futuro, ainda sofrerão com essa poluição. Por isso, precisamos usar menos plásticos e descartar os objetos feitos desse material de forma consciente. Eles devem ser separados do lixo comum para serem reutilizados ou reciclados. Aqui tem assim, ó. Recusar embalagens plásticas quando você vai no supermercado. Leva uma sacolinha, né, biodegradável, que é aquela que você pode voltar, retornável.
como as sacolas de supermercado, que ajuda a proteger o ambiente. Para isso, leve sua sacola de casa reutilizável para as suas compras. Então, assim, evitar essas sacolas, né? Olha a quantidade de lixo, né, dos objetos jogados na natureza. Polui, né? O plástico ele leva mais de 200 anos para a natureza decompor ele, muito mais, chega até uns 400 anos. E aí fica lá, os animais se prejudicam, né? Muitos pensam que é comida, comem e ficam engasgados, chegam até a morrer, como as coitadas das tartarugas. E aí o lixo deve ser jogado no lixo, né? Não na natureza. Fique ligado. Conheça mais sobre o petróleo e o plástico assistindo o vídeo de onde vem. Aqui, esse vídeo, pessoal, vocês não usem ele agora. Tia Dani, na próxima aula de ciências, Tia Dani vai passar ele para vocês, tá bom? E aí a gente vai aprofundando aos pouquinhos. Então, esse QR Code, não use ele agora, porque Tia vai abrir ele na próxima aula de ciências. Primeiro quesito. Escolha um ambiente que você conhece bem, como um cômodo da sua casa. Da sala de aula não, né? A gente vai ficar em casa. Observe-o e liste 5 objetos presentes nele, que são feitos de plástico. Então, se você está no seu quarto agora, observa aí no seu quarto 5 coisas, 5 objetos feitos de plástico. Tia, eu estou na sala. A mesma coisa. Observa aí na sala 5 objetos feitos de plástico. Se você estiver na cozinha, do mesmo jeito, observe a cozinha e pense e escreva 5 objetos feitos de plástico. Número 2. Por que é importante que as pessoas usem menos plástico e não joguem os objetos feitos desse material na natureza? É uma resposta pessoal. Você vai dizer por que é importante a gente não usar, né, diminuir a quantidade do plástico, né? E por que não deve jogar esses objetos na natureza? Você vai dizer o motivo. Terceiro quesito, também uma resposta pessoal. Por que objetos de plástico não devem ser jogados no lixo comum? Por quê? A gente deve separar ele, né, para que ele possa ser o quê? Reciclado. Tem muitos catadores, né, que passam olhando nosso lixo e quando tem garrafas de detergente, garrafas de material de limpeza, eles vão tirando do lixo. Muitos até deixam bagunçado, que é errado. Mas aquele material que eles estão tirando, eles vão reutilizar. E se a gente já facilitar esse processo para os catadores, fica melhor se a gente separar esses materiais. Então, você vai dizer aí, nesse terceiro quesito, por que objetos de plástico não devem ser jogados no lixo comum? Pensa aí na resposta e coloca a sua resposta, porque é uma resposta pessoal sua. Vamos agora assistir um vídeo, tá? Falando sobre essa parte da reciclagem, né? Dessa parte da garrafa PET, que é a garrafa de plástico, e depois a gente conversa um pouquinho. Viram só o que aconteceu, né? Ele bebeu a garrafa, bebeu a água da garrafinha, jogou no meio da rua, e aí essa garrafinha chegou até o fundo do oceano, né? Como a gente viu. O que aconteceu? A garrafa ela diminuiu e o peixinho engoliu alguns fragmentos dessa garrafa. E aí, quando foi levado à mesa,
o gosto do peixe não era a mesma coisa. Então, a gente não deve jogar esse tipo de material na natureza, porque tudo que a gente joga, a natureza dá um jeito de voltar para a gente de novo. Então, a gente tem que ter essa consciência de não agredir a natureza jogando restos de coisas nela. Então, agora vocês vão fazer, né, vão seguir o roteiro de estudo. As páginas são 13 e 15, só são 2 páginas. Capriche no estudo e até a próxima aula, se Deus quiser.